Hoje nós vamos tratar de uma questão estatística, por assim dizer, nos próprios evangelhos. Quantas vezes a palavra evangelho aparece no Novo Testamento? 77 vezes. Um número considerável. Nos evangelhos, poucas vezes. Mas nas demais cartas do Novo Testamento, nos demais livros do Novo Testamento, a grande maioria. Portanto, o total, 77 vezes. Aqui está a palavra em grego, euangelion, aí está. O grego é uma língua muito bonita, mas os caracteres e as letras também, o alfabeto grego, é um pouquinho diferente do alfabeto da língua portuguesa. Mas aí está, euangelion. Nos livros do Novo Testamento, essa palavra aparece 77 vezes. Aqui estão as passagens dos evangelhos segundo Mateus e segundo Marcos. Vejam aí quantas citações, quantos capítulos e versículos do Evangelho segundo Mateus e do Evangelho segundo Marcos, essa palavra aparece depois. Confirme, procure na sua Bíblia, Mateus e Marcos. Nos Atos dos Apóstolos, aqui está quantas vezes a palavra Evangelho aparece. 2 vezes, no capítulo 15 e no capítulo 20. Mas a grande maioria das passagens encontra-se nas cartas de São Paulo. Vejam aí, a palavra evangelho quantas vezes aparece em Romanos, na primeira aos Coríntios, na segunda aos Coríntios, na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda aos Tessalonicenses, primeira e segunda a Timóteo e Filemon. Aparece também uma vez na primeira carta de São Pedro, nas cartas católicas, só aparece na primeira carta de São Pedro e finalmente no Apocalipse de São João, capítulo 14, versículo 6. É uma questão estatística, mas que interessa. Por quê? Porque comprova que já na época apostólica, essa palavra se tornou clássica, essa palavra se tornou referência, essa palavra se tornou um sentido comum, uniforme, tido como ponto descontado, como uma realidade que a igreja toda professa, que a igreja toda denomina. Quando se fala de evangelho, estritamente falando, não se refere a igreja ao Antigo Testamento, mas, repito, o Antigo Testamento é boa notícia, é evangelho no sentido amplo, mas, no sentido estrito, para a igreja, evangelho é a pessoa de Jesus, é o fato da entrada do Verbo encarnado na história dos homens. Deus nasceu do ventre de Maria. Deus pregou, Deus conviveu com os homens, Deus ensinou aos homens. Deus se revelou na pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo, seus atos, seus prodígios, seus milagres, seu mistério de paixão, morte e ressurreição e ascensão ao céu, o mistério de sua presença no meio dos homens, Ele, o que Ele disse e o que Ele fez, o que Ele é propriamente Evangelho.